Mas, então, respondendo o seu negócio de música, quando eu cheguei lá, voltando um pouquinho antes, né, só para vocês entenderem o contexto. Eu trabalhava com publicidade, música para publicidade. Cara, eu ganhava dinheiro, ganhava uma grana boa. Mas eu não estava muito feliz fazendo música. Porque eu estava fazendo música que eu não acredito naquela música. É música para ficar debaixo da voz, ou uma música que normalmente não era o tipo de música que eu queria fazer. Então, chegava no fim de semana e eu não queria mais ouvir música. Eu não tinha mais saco, eu Sim. queria silêncio. Aí, São Paulo é estressante, marketing, publicidade uma área estressante. Na cadeia de a hierarquia, o áudio, né, a música é o último, né? Então, tem muito abuso e desrespeito, assim, que é aquela uma das coisas, que é um dos valores que eu tenho, né? Eu gosto de respeitar as pessoas, eu acho que cada um, né? E não tinha isso, né? Então, quando eu fui sequestrado, eu decidi fechar a produtora e trabalhar com música só e educação. E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o mais fácil, né, o que mais tem, é áudio para cinema. Porque lá, Vancouver como se fosse a Hollywood do Norte, né? Você tem ali... É mais barato você fazer um filme em Vancouver, e Vancouver é muito coringa. A região lá é muito coringa do que você consegue de cenários. Então, entrar nessa área de cinema, de música para cinema, de áudio para cinema, talvez fosse... De música para cinema você tem que ser muito bom, né? Você tem que ser um compositor muito bom. Então, não quis entrar na área de áudio para cinema. E essa é uma área que tem bastante trabalho. Se você for um engenheiro de áudio, um técnico de som bom, tem. Compositor, você tem que ser muito bom, cara. Você tem que saber o que você está fazendo mesmo. Oportunidades existem. Mas não tem oportunidade, tipo, um músico de performance, ou um cara que é professor de música, por exemplo. Professor de música, sim, cara. Mas tem que ter uma graduação também. Depende da escola que você for trabalhar. Não. Se você for trabalhar, por exemplo... Mas eu digo para conseguir o visto. Hum, cara, hoje em dia, eu acho que... Eu não sei se esse processo self-employed está aberto, né? Mas é aquela coisa. Muitas vezes você tem alguma outra aptidão, você entra lá, chegando lá, você faz o que você quiser. Tá, então a questão toda é entrar no site e ver se enquadra em alguma coisa. O site, ele tem uma simulação que te diz se você é elegível. E você pode simular várias vezes com diversos perfis diferentes. Tanto que eu tentei com o meu perfil de TI, tentei com o meu perfil de música. O de música era muito mais fácil do que o de TI, naquela época. Mas os processos mudam todo o tempo. Então, o que eu quero dizer quando as pessoas me perguntam é: música é difícil em qualquer lugar. É difícil você viver de música aqui, como é difícil você viver de música lá. Se você não tiver um quê a mais Sim. de empreendedorismo, como você tem, como eu tenho, é sempre mais difícil. Agora, isso não quer dizer que é impossível. Por exemplo, o Matheus Assato tocou com o Bruno Mars, foi Sim. para os Estados Unidos, e é um cara que, né, se deu super bem. Você também é um cara que foi lá para os Estados Unidos, se deu super bem. Tenho certeza que se você quisesse continuar lá, você conseguiria manter sua carreira lá. Agora, a questão é, o que você quer de verdade para sua vida? Você decidiu o que você quer? Então, tem o que você quiser, aonde você quiser, contanto que você escolha, defina e fica obcecado por aquilo, né? O burn the ships, você queimou os navios, você não tem mais volta. Essa é uma boa expressão que a gente não tem aqui, né? Mas você sabe a origem dessa expressão? Eu sei, mas você explica que eu acho que você vai explicar melhor. Não, mas eu nunca vou explicar melhor, não. Tem origem aquele conto mitológico de que. Eu esqueci qual é o conto, mas que eles saíam pro mar, cara, e tinha lá um. Tinha, não, tinha Poseidon, não sei, enfim, mas que a galera tinha muito medo, né, e pra não ter tentação de voltar, queima os navios, pô, porque vai ter que ficar lá, vai ter que colonizar o lugar, né? Mas enfim, cara, não sei se eu misturei duas também histórias aqui, mas é interessante isso, né? Cara, eu queimei os navios ao ponto de que eu não posso mais voltar. Eu tenho que ficar aqui e fazer acontecer, né? Exatamente.
E você falou uma coisa, cara, que eu acho muito importante. As pessoas acham que viver de música em outros países é mais fácil, países desenvolvidos, né? Mas viver de qualquer coisa num país desenvolvido é mais fácil, né? Uhum, É mais fácil você viver como médico nos Estados Unidos, no Canadá, do que no Brasil. uhum, É mais fácil você viver como enfermeiro lá do que aqui. É mais fácil você viver como músico lá do que aqui. uhum. Mas o percentual de dificuldade é o mesmo, né, cara? Aqui só 2% dos músicos se dão bem, nos Estados Unidos também. Se dão bem, assim, tem uma carreira que sai da normalidade, né? O Marcelo Succhiquinte foi o nosso último episódio. Ele, cara, é um cara que, né, tá no topo da carreira. Hoje ele é o produtor do The Voice, desde o início. Mas ele, cara, ele é técnico de PA. Ele fez PA para Ana Carolina por 11 anos. Produziu a Ana Carolina. Ele produziu o Capital Inicial, saiu para tocar guitarra com o Capital Inicial. Ele, além de ser produtor, ele é baixista, técnico de PA, é um dos maiores caras de mixer do Brasil. Ele é um multi, cara, é um generalista ali, sacou? O empreendedor, cara, tem essa característica, ele precisa ser generalista em algumas coisas. Não dá para ser só o técnico da guitarra. Esse cara, e ele também falou isso, ele falou assim, esse cara que chega, fura tudo e tá lá no topo, vamos botar o Matheus Assato aqui, né? Merece esse destaque. É muito raro de acontecer, bicho. Então, e aí você falou uma coisa interessante também. Você tem dois caminhos para você ir, eu acho que na música e empreendedorismo, que não deixa de ser duas coisas diferentes. Você é um músico, você é um empreendedor, né? Você não tem um salário, então você é um empreendedor. Você tem que empreender a sua própria carreira. Sim, sim. Hoje em dia, eu acho que o músico, ele tem que ter uma noção de tudo, ele tem que ser generalista. Há uns anos atrás, a ordem, né, para você ter sucesso nos Estados Unidos, né, a gente fala Estados Unidos porque Estados Unidos é o berço do capitalismo e do marketing e de tudo que é o que a gente está acostumado como sucesso, Sim. certo? Você tinha que ser especialista, né, não o jack of all trades. Hoje em dia já é diferente. Se você não é um generalista, mas um generalista que sabe muito bem de tudo, né? Que nem a gente estava conversando ontem, a gente pode falar de marketing digital, de tráfego pago, a gente pode falar de áudio, a gente pode falar de música, a gente pode falar de empreendedorismo, a gente pode falar de investimento. A gente tem que ser pessoas que entendem muito bem de tudo e para saber quem chamar Sim, sim. e saber conduzir um business, porque um business é feito de diversas partes. O Matheus foi um cara que foi na contramão e ele foi generalista. Ele foi, como chama? Especialista. Especialista. Eu vou ser o cara da Sim, guitarra. sim. Então, se você é um cara, assim, muito, muito dedicado naquilo e tá com a cabeça aberta para as oportunidades que vão aparecer, você pode ser um especialista. Mas se você quer ser um empreendedor e quer fazer acontecer, você tem que aprender tudo, tem que ser obcecado pelo resultado, estudar muito. Você não vai estudar menos que o Matheus, você só está dividindo. Sim, essa é a maneira como você coloca o seu tempo, né? Exatamente. Mas o mais importante é você ser obcecado pelo resultado, seja generalista ou especialista. Você tem que ser obcecado por aquilo. Se você vai ser um guitarrista, você tem que ser. Isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, cara. Pô, como é que você fica bom no instrumento? Você tem que ser um especialista, tem que entender de tudo, cara. Pensar assim em quais são os tipos de band, né? Na sua aula, quais são os tipos de... Pô, tem 5 tipos de band. Pô, já pensou? Nunca pensei que tinha 5 tipos de band. Mas qual a diferença deles? E você domina todos eles? E band é só uma micro coisa sei lá, do universo guitarra, né? Sim. Então, quanto mais obcecado por aquilo que você quer eu acho que é mais, né? E obcecado você deixa de ir pro bar beber, você deixa de fazer outras coisas, de ficar assistindo Netflix. Quando você faz isso, você tem oportunidade em qualquer lugar, no Canadá, no Brasil, Sim. nos Estados Unidos, no Japão. Tanto que a gente chegou lá, antes de qualquer coisa, de eu trabalhar de músico, né? Primeira coisa, eu trabalhei numa empresa de suporte da Marshall Headphones e outras marcas, né? Como eu manjava de áudio, eu era a única pessoa ali que sabia responder perguntas, mesmo sem saber escrever em inglês direito. Eles me contrataram, eu respondi e-mail. Você trabalhava remoto? Não, eu trabalhava era lá na minha cidade, Você ia num ponto mesmo físico no ali. escritório.
forte, porque eu melhorei meu inglês, conheci pessoas. E como eu já fazia os meus sites, os meus cursos há muitos anos, minha esposa que cuidava disso quando a gente mudou para o interior, ela era agente de turismo, ela largou o trabalho e ela me ajudava no site, ela cuidava da parte de suporte, da parte de contabilidade e da parte de site, e eu fazia o conteúdo. Quando ela chegou lá, ela trabalha no mercado, era caixa de mercado. Então, é uma coisa que eu sempre falo para a galera, quando você vai migrar, você tem que ter a humildade de dar um passo para trás para dar 3 Sim. para frente. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.